A quinta-feira marcada por vários movimentos de mercado do Internacional. Em relação às saídas, o interesse de alguns clubes brasileiros por jogadores importantes do plantel colorado. Thiago Maia desperta o interesse do Santos, mas a negociação acabou não evoluindo, enquanto o Inter se interessa por outros jogadores, também do futebol brasileiro. O lateral esquerdo Lucas Esteves, do Vitória, recebeu uma consulta colorada. Entretanto, a proposta também não foi aceita pelo time baiano. A gente fala sobre as atualizações do interesse árabe pelo meia Gabriel Carvalho e sobre também a informação envolvendo Eduardo Vargas, atacante chileno oferecido ao Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos fazer um apanhado de muitas informações do mercado da bola nesta quinta-feira. E a primeira informação que eu trago é do interesse do Internacional em um lateral esquerdo do Vitória. E eu falo de Lucas Esteves. Ele que foi um dos destaques da equipe do Vitória nessa reta final de Campeonato Brasileiro, jogador que tem passagens e formação pelo Palmeiras, e que o Inter sondou, o Inter fez uma consulta ao clube baiano e isso é confirmado pelos próprios dirigentes do Vitória. O ponto é que o Inter recebeu a informação de que o Vitória estaria interessado no Gabriel Baralhas, volante que está retornando de empréstimo do Atlético Goianiense para o Internacional. E através disso o Inter fez uma consulta. Olha, quem sabe a gente faz um bem bolado. Quem sabe o Baralhas vai e o Lucas Esteves vem, mas a direção do Vitória já deixou claro que não tem interesse nenhum em fazer esse negócio, não tem interesse nenhum em se desfazer do Lucas Esteves, que é um de seus principais jogadores, tá? Algo mais ou menos nesse sentido aconteceu do modo inverso. O Santos, sabendo do interesse que o Internacional tem por Lucas Barbosa, atacante que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Juventude e está voltando para o Santos, ofereceu e sondou o Internacional em relação a Thiago Maia. O clube do Litoral Paulista está interessado na repatriação do jogador, que é cria das categorias de base do próprio Santos. Mas dessa vez, a resposta do Inter também foi negativa, que não tem interesse em negociar o Thiago Maia. Portanto, o negócio travou. Mas foram movimentos de mercado que aconteceram, que foram divulgados, que foram descobertos nessa quinta-feira, e dá pra gente ter uma ideia de como o Inter e os outros clubes do futebol brasileiro estão trabalhando. É um mercado que ainda não está aquecido de fato, a gente não tem grandes negociações acontecendo, apenas movimentos, principalmente de especulações, tá? Um outro ponto importante, dentro disso que eu falei, é em relação ainda a Gabriel Baralhas, tá? O Vitória demonstra interesse no jogador também pelo fato de que uma ideia de negociação do Internacional esfriou nos últimos dias. E eu falo do volante Eric, que era o sonho de consumo do Internacional e que o Inter chegou a apresentar uma proposta de Gabriel Baralhas mais 2 milhões de dólares. O Atlético Paranaense não deu andamento a essa negociação e inclusive deu andamento para a venda do Eric com outros dois clubes. Um dos clubes que está interessado no Eric é o próprio Santos. O Santos está interessado no volante que foi rebaixado com a equipe do Atlético Paranaense. O Bahia é outro time que também está interessado na contratação do Eric. E aí a informação, inclusive, da repórter Monique Vilela, lá de Curitiba, é que essas duas propostas estão indo para o presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, para ele decidir para onde o Eric será vendido. Mas as propostas que existem e que estão na mesa são de Santos e de Bahia, e não do Internacional, que teria então recuado nessa situação. O Santos procurando um volante. Não deu no Thiago Maia, tá indo no Eric, indo mais ou menos em uma linha de características de jogador que eles estão buscando, tá? Mas a negociação com o Eric deu uma esfriada pelo lado do Internacional. Uma outra informação que esquentou esta quinta-feira foi de que Eduardo Vargas, atacante chileno que tem um contrato se encerrando com o Atlético Mineiro, estaria negociando com o Internacional. A direção do Inter descarta veementemente o nome desse jogador, tá? Eu já tive negativas muito fortes em relação ao nome do Eduardo Vargas. Mas o que está acontecendo é que o empresário do jogador
está oferecendo o Eduardo Vargas para vários clubes do Brasil. Ele saiu do Atlético Mineiro, não tem ainda acerto com nenhuma equipe para 2025, quer permanecer no Brasil e está sendo oferecido para vários clubes. Entre eles o Inter, mas o Inter garante que não tem interesse neste jogador. Vamos ver qual é o futuro do Eduardo Vargas. O Inter sequer está procurando jogador da posição do Eduardo Vargas, que é um atacante, que joga centralizado. A gente não pode ver o Vargas mais como um ponta. Já pontas, aí sim, o Inter está procurando. Até porque viu a situação do Léo Cienza, que é um atacante de 26 anos de idade, que joga no Heidenheim da Alemanha, gaúcho de Venâncio Aires, e que foi transferido muito cedo para o futebol europeu. Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo a lances do Léo Cienza, entendendo como que o jogador joga, quais as características dele. É um jogador bem interessante, vale a pena você conferir aqui no canal o vídeo dele, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Odds da Bundesliga nesta sexta-feira. A gente tem jogaço, Bayern de Munique contra RB Leipzig. Odd do Bayern 1.25, empate 6.5, Leipzig tá pagando 9.5. Joga lá na KTO com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos e que apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!